Este é mais um episódio do podcast Petit Gâteau, segunda temporada! E aí, Raquel, como é que você tá? Saudades? Do quê? Ué, de falar com pessoas desconhecidas. Eu tô sempre falando com pessoas desconhecidas, né? Se chama aplicativo de relacionamento. Mas o tema de hoje não é sobre aplicativo de relacionamento. Não. Eu tava, assim, com uma certa saudade de falar. Eu não sei se eu tô sempre falando com pessoas desconhecidas, acho que não. Mas eu tava com saudade, assim, de falar sobre temas diferentes e tudo bom. Entendi. Enfim, eu coloquei esse Eu voltei, sinal. tá? Você voltou, né? Porque nos dois últimos... Foram os dois últimos? Foram os dois últimos. Sim. Você não participou. Sentiram minha falta. Cara, eu fui parada na rua. Por favor, volta. Cadê você? Fizeram abaixo-assinado, não foi na internet. Por isso que você entrou de férias, Raquel, né? Que você ficou, cara, não tem como continuar. Tinha uma hashtag, né? Tipo, volte, Sim, Raquel, por sim. favor. Gente, voltei. A pedidos, tô aqui. Mas nada impede de outros convidados virem ao longo da temporada, né? Claro, porque eu quero sempre descansar. Ela estava hoje querendo ver como é que a gente poderia fazer para gravar de forma remota para ela não ter que vir aqui. Isso vai acontecer. Mas... Se tudo der certo. É bem mais prático, né? Óbvio. Eu quero... Se fosse eu também preferiria não ficar me deslocando. Eu quero gravar do conforto do meu lar e com barulhos de vizinhos. Mas então, como nós estamos voltando, né, para essa segunda temporada e tal, essa coisa de voltar, a gente pensou, volta às aulas. Porque volta às aulas sempre fez parte, assim, um pouco da vida, né? Tipo, o que vinha depois das férias? A volta às aulas, o retorno Sim. à escola, ver os amigos, professores, não sei o quê. E a gente falou, a gente podia fazer um tema de um episódio que fosse sobre isso, assim, né? Sobre a nossa vida escolar, saudades do tempo de escola, histórias do tempo de escola, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E você se considera, assim, uma pessoa que tem, tipo, muitas histórias da época de escola? Você volta e meia fica lembrando dessa época da sua vida? Nem eu. Também não. Esse episódio vai ser muito bom, né? A resposta, não. Não. Então é isso. Show, então é isso, gente. tchau, Ficamos acabou. por aqui. Não, por quê? Porque eu coloquei caixinha de pergunta no nosso Instagram, que vocês podem seguir, aliás, devem seguir, que é o @PetitGâteauPodcast. Mas enfim, já vamos começar então respondendo a essa primeira pergunta que eu coloquei aqui, assim, né, no nosso roteiro, que é: você tem saudades do tempo da escola? Se você quiser começar a responder, tudo bem, senão eu posso responder. Não. Eu sou uma pessoa, eu acho que nostálgica, mais em relação à infância do que à escola propriamente dita. Então, assim, eu tenho saudade de brincar, de ir pra rua, essas coisas assim. Eu lembro que... Mas aí não necessariamente da escola. Exato. Brincar na escola. Não, pelo contrário, brincar na rua. Eu lembro de pessoas falando que com certeza eu sentiria falta da época de escola. E pessoas falando que com certeza eu sentiria falta da época da faculdade. E eu não tenho falta de nenhum dos dois. Da faculdade eu tenho. Eu não tenho. Mas é isso, né? Minha faculdade também não foi uma faculdade de chopada, de putaria, de... Não, foi... Eu namorava, depois eu ia, namorava outra pessoa. Então foi aquela coisa bem certinha. E escola, não pegava ninguém. Nada, nem gripe. Então, assim, eu não tenho... Não que eu precise, né, sentir saudade de um relacionamento pra sentir saudade. Mas não tem nada que tenha me marcado. Eu acho assim, ok, foi um período da escola, check. Ok, foi um período da faculdade, check. Ok, foi um período de um certo trabalho, check. Então, assim, são períodos da vida. E esse período já acabou. Então, eu não tenho a coisa do... Caraca... Eu tenho, acho, mais curiosidade de saber o que aconteceram com as pessoas. E, assim, eu não tenho rede social. E a gente até pode falar sobre isso depois, de amigos de escola. Mas eu tenho 2 amigas da época de escola, que são irmãs. As 2 estudaram comigo ao mesmo tempo. Elas não são gêmeas, mas as 2 estudavam comigo.
E quando a gente se encontra, a gente costuma muito viajar juntas. Uhum. E quando a gente se encontra em viagem, coisas do tipo, a gente senta, especificamente, beijo, Clarice, e eu pergunto, tá? E aí? E aí? E ela vai abrindo Facebook, Instagram, o que for, e vai me Mostrando as pessoas da época. Esse aqui tá com filho casado, esse aqui foi pra São Paulo, e aí namorou a fulana da nossa sala depois, e eu... mentira! Mas assim, peraí, só pra voltar um tiquinho, porque você começou falando que você é uma pessoa nostálgica, saudosista. Sim, da infância. Da infância. Mas então você não coloca a infância nessa coisa do tipo, foi uma época que eu vivi, check. Você sente falta da... Eu não sei se eu tô sabendo me expressar, mas... A falta de não ter responsabilidade. Tá. Então, assim, eu acho que eu curti muito a minha infância, só que eu passei a minha infância querendo ser adulta. Entendi. Então, assim, quando eu crescer eu vou ter minha casa. Quando eu crescer eu vou ter meu cachorro, porque eu achava que ia ter um cachorro, né? Uhum. E aí, quando eu crescer, e eu achava que eu ia trabalhar... Minha vida sempre foi em roteiro, né? Sempre. Eu sou ascendente em peixes. Minha imaginação é muito fértil. Eu achava que eu ia trabalhar, eu não sabia o que era aquilo, mas assim, tipo um escritório de publicidade. Ou jornalismo, assim, um lugar aberto com vários nichozinhos, meio colorido. E aí eu teria uma pasta e uma garrafa térmica de café. Lembrando, eu não bebo café direito, né? Eu bebo mais chá. Eu bebo café, mas assim, eu prefiro chá. E aí, eu entraria, trabalharia, não sei o quê, no meu computador. Chegaria em casa, sozinha em casa. Então, eu criança, eu ficava muito no tipo... ansiando esse momento da vida. Exatamente. E agora, que eu não tô no meu nicho... Tu é ascendente de aquário, não é? Não, Deus me livre. Desculpa, pessoas de aquário. É peixes. É peixes, você acabou de falar. Tá. Não, se fosse porque aquário... peixe também fica fantasiando. Anularia meu leão. E aí... Anularia. Exatamente, porque eu sei super sobre signo. Siga. E aí, agora que eu sou adulta, eu fico assim, cara, eu deveria... Eu aproveitei muito, eu brinquei de boneca até os 18. Mas agora você não quer mais trabalhar num lugar assim, ter uma garrafa de café e... Não. Ou esse ainda tá no seu imaginário? Aquela parando. Não, mas... A gente pode até fazer um episódio sobre vida, que é série, né? Eu acho que a minha vida é uma série. Eu sou uma protagonista. E o mundo gira... Eu também acho, né? A gente divide, eu já te mostrei. Já. Eu divido etapas da minha vida, eu não digo nem anos, mas algumas etapas da minha vida por temporada. E eu nomeio as temporadas. A gente pode fazer um episódio sobre isso, que vai ser muito interessante. Cara, eu vou ter que me segurar muito, porque eu vou me expor eu acho que eu te mandei. Você não tem rede social, mas eu te mandei uma menina no TikTok que ela fica falando disso. Ela tipo, gente, olha, eu tô aqui num ônibus, aí o ônibus tá vazio, porque a produção da minha série não teve tempo. Não teve tempo de arrumar figurante. Uma amiga minha me mandou... Não, que isso? Uma amiga minha me mandou dizendo que ela conversa, e foi justamente a minha amiga que a gente tem essa conversa, que as amigas ficam conversando que a vida delas é uma série. Então, quando acontece algo ruim, é tipo, gente, é pelo público. Então, assim, a gente tem que pensar que é algo ruim porque é pelo público. E elas montam até playlist, a trilha sonora Gente, é uma maneira de lidar com a vida. Eu sou essa pessoa. Então, assim, a minha vida nesse momento... Eu comecei uma nova temporada na minha vida. Os meus... Esse ano. As pessoas que assinam, elas estão assim, cara, o que tá acontecendo? É uma expectativa, porque vai acontecer coisa aí. Então, ou não vai acontecer porra nenhuma. Não vai acontecer porra nenhuma. Então, vamos fazer um episódio disso. Vamos deixar. Favor. Vamos voltar então à época de escola, porque é sobre isso. Então você não sente saudade da época de escola. Não. Eu também não. Só curiosidade das pessoas. O que tá acontecendo com elas? Eu me considero como você uma pessoa... Eu não sei se eu sou saudosista, se eu sou nostálgico, se eu sou... É porque é engraçado, né? Assim, eu gosto de relembrar o passado, só que nada com um sentimento assim de gostaria de voltar ao passado. Eu também não, gostaria de voltar. Eu gosto de lembrar de coisas. Eu ainda tenho, por exemplo, alguns diários que eu escrevia diários, e volta e meia eu pego e fico relendo as merdas que eu escrevia. Eu não releio. E morro de rir com aquilo. Tenho essa curiosidade, eu tenho rede social, então às vezes seriado eu lembro... é bom ter diário, hein? Principalmente de poder, crime. Sim.
Volta e meia, assim, eu lembro de uma pessoa ali, completamente aleatória da escola. Eu vou e tento achar ela na rede social, mas não para adicionar, eu só quero ver ali. Eu tenho essa Fofoqueiro. curiosidade, fofoqueiro. Então não é, nesse sentido, não é ser saudosista, é ser fofoqueiro mesmo. Agora, eu não tenho saudade da época de escola e tenho da época de faculdade, e eu lembro da minha mãe dizer isso pra mim: você vai sentir falta dessa época da sua vida. E eu não sinto. Da escola, eu não sinto nenhuma. E aí eu não quero baixar o clima do episódio, Já nos 10 primeiros minutos. já nos 10 primeiros minutos, mas assim, né, mas eu não tenho como não falar disso, porque primeiro que foi a coisa que mais me marcou na minha trajetória de escola, e também porque eu vou ler aqui um depoimento de uma pessoa que me mandou também na caixinha de pergunta do Instagram, e era basicamente a mesma coisa, que é o bullying. Eu sofri bullying na época da escola. E assim, tirando alguns anos felizes na escola, porque eu tive também, a maioria era assim, era sofrimento, assim, Mas tipo, era o quê? Ensino médio, não. sempre, Ó, pequenininho? eu estudei na mesma escola do jardim de infância até a 8ª série, né, que hoje é o 9º ano. Então, assim, e eu, do jardim de infância até a 5ª série, que hoje é o 6º ano, eu fui com a mesma turma. Então, por exemplo, essa mesma turminha do jardim de infância, tipo, ia na minha casa, nos meus aniversários. Era a mesma turma, eram pessoas que eu cresci, com quem eu cresci junto, né, desde o jardim de infância. Só que chegou um certo momento, naquela pré-adolescência, que é justamente ali onde começa a merda da vida do homossexual, da criança viada, é justamente naquele momento de pré-adolescência, do momento dos interesses românticos, amorosos e, né, sexuais. Apesar de que criança, enfim. Não, sim, Eu não vou sim. ficar também militando, vocês entenderam o que eu quis dizer. Naquele momento aconteceu ali uma separação, porque eu ainda não me via como homossexual, eu não tinha desejo por nada, mas eu já era visto pelas outras crianças como alguém diferente. Eu não gostava da aula de educação física, aliás, eu também vou ter que falar disso aqui nesse episódio, porque a aula de educação física é o grande problema da vida do gay, da criança viada. E ali era a aula onde ficava clara a diferença entre os outros garotos e mim. Então, assim, era um negócio gritante, porque eu não queria fazer parte daquilo, e os meninos estavam no ambiente deles, que é o ambiente esportivo, o ambiente masculino, e eu, que não queria fazer parte daquilo, passei a ser taxado de viado, sem me ver como, né? Ser já era. Mas sem me ver como, porque eu não tinha interesse por garoto na época. Eu não lembro de ter esse tipo eu nem pensava nisso. Eu pensava em Sailor Moon, pensava em Caça-Talentos, Fada Bela. Era isso que eu queria, viado, né? Era esse o meu assunto, entendeu? Não era falar de menina, de mulher. E os meninos já estavam nessa coisa. Então ali começou um certo bullying que perdurou. Vamos botar aí. Eu lembro que, sei lá, a 5ª série, que foi em 1997, foi o ano mais crítico da vida. Porque ali foi quando eu não aguentava mais. Eu chorava pra ir pra escola no dia da aula de educação física. Seus pais sabiam? Nunca souberam. Minha mãe ficou Nossa. sabendo, anos depois. Porque eu não falava. A minha escola, por sua vez, cagava e andava. Tipo, os professores viam. Era isso que eu ia perguntar. Viam e não falavam nada, assim, não Sua chamavam. irmã sabia? Você comentava com alguém? A minha irmã também não. Nessa época eu não era próximo à minha irmã, que estudava na mesma escola, só que ela já era, tipo, 3 anos acima de mim. E nessa época a gente brigava, assim, muito, né? Sim. Briga de irmão, então na escola ela cagava pra mim e eu também cagava pra ela lá na hora do recreio, que era a hora que a gente poderia se ver. Ninguém nunca soube disso, eu nunca contei isso pros meus pais. E a escola também não fez esse papel. Mas era... Aquela super curiosa. Mas era... Fofoqueira. Tinha contato físico? Eles batiam em Não, você? nunca Era apanhei, só de nunca falar? apanhei. Era só... Só não diminuindo, né? Mas Era pra só saber. verbal, coisas verbais e atitudes, né? Claro. Eu era excluído, tipo, sei lá, vamos escolher o time de futebol. Puta que pariu. Primeiro, assim, eu não queria realmente Sim. ser escolhido porque eu não queria jogar a porra do futebol. Mas eu tinha que fazer o caralho da aula. Eu era o último a ser escolhido. E por mais que eu não quisesse, é claro que pra uma criança isso é ruim, né? Você tá ali sendo colocado de lado. E aí isso acabava se refletindo nas outras matérias. Então, assim, quando o professor falava, trabalho em grupo, e vocês que decidem os grupos, isso pra mim era horrível. Nossa. Porque eu não tinha grupo pra me enfiar. Mas você tinha algum amiguinho? Uma pessoa? Na maioria das ocasiões, na maioria dos anos das séries, não.
mas em algumas séries específicas eu tive. E quando eu tive, essa outra pessoa, esse meu outro amigo, ele era taxado de viado Claro. e a gente tinha um relacionamento. Claro. Eu lembro que no primário era o Christian. A gente só Nome ficava de viado. falando. A gente só Sacanagem. ficava. E ele é viado hoje em dia também, Claro. que eu sei. A gente ficava falando de Sailor Moon, cara. Nome de viado é foda, Ragal, preconceituosa pra caralho. Vou cortar essa Eu parte. estou sacaneando. Eu sei. A gente ficava falando de Sailor Moon, cara, de, sei lá, desenho animado, Angélica. E no ginásio era o Yuri, que eu tenho até hoje contato com ele. Nome de viado. Nome de viado também, viadíssimo hoje Nossa, em eu dia já também. gostei de um... Não gostei, mas eu tinha crush em um Yuri da faculdade. Beijo, Yuri. Nossa senhora. Nome de viado. Nome de viado. Enfim, hoje em dia a gente tem contato até hoje, meu amigo até hoje, ator também, enfim. Então, assim, eu tive algumas amizades que me ajudaram ali a suportar aquela fase, só que era muito dificultoso, assim. No ensino médio, aí eu já passei a ter uma outra postura, porque no ensino médio eu já era realmente gay, eu já me via como. Eu lutei ali um certo tempo um pouco contra isso, mas também nunca foi uma grande questão, sabe? Até porque eu acho que mesmo a minha família não sabendo naquela época, a minha família nunca foi escrota, assim, eu não ficava ouvindo nada, comentários do tipo, e nem o meu pai era aqueles do tipo, Machão. você tem que ser homem. Não, nunca. Então, a partir do momento que eu me resolvi comigo mesmo, Foda-se. caguei. E aí a minha postura na escola, durante o ensino médio, que aí já era um outro colégio, era uma postura de não querer me aproximar dos outros. Nossa. Com medo de ser zoado, eu não me aproximava. E hoje eu fico pensando que eu até poderia ter me aproximado, porque eu lembro que tinha outros gays, declaradamente gays na sala. Então deles eu poderia me aproximar, mas eu acho que eu fiquei tão encalacrado com a coisa do julgamento alheio dos anos todos no colégio, na escola, que no ensino médio aí eu falei, não quero. Eu lembro de uma menina que ela entrou na minha sala, agora eu não lembro o ano, se era segundo ano do ensino médio ou terceiro. Mas ela entrou no meado, assim, do ano letivo. E é uma surpresa, né? Porque ninguém entra. Ninguém entra no exato. meio. E aí, depois ela comentou que ela saiu porque os pais dela tiraram ela da escola porque descobriram que ela estava pegando a amiga. Gente. E aí, os pais tiraram ela e colocaram na escola onde a gente estudava. De tipo, sabe? Umas coisas assim que a gente ficou, cara... E ninguém E aí ela taxou a foi e garota. começou a pegar a outra. Então, não que eu saiba. Assim, a gente não ficou sabendo de nada. Se pegou... Ou não, foda-se. Mas aí é isso, entendeu? E aí na faculdade, acho que é por isso que eu tenho muito carinho com a época da faculdade, e ali Porque eu foi sinto saudade. acolhido, né? Porque quando eu entrei na faculdade, não é nem de ser acolhido, mas eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu já tava seguro de mim. E aí ali eu falei, eu não preciso, tipo, me esconder, eu não preciso... Ali eu não tinha medo de julgamento. Foda-se. E ali eu encontrei a minha patota, e ali também tinha uma outra coisa, que também a gente vai falar disso aqui, que é as matérias, né? Eu odiava ir pra escola, pelo fato de ser zoado pelos colegas, mas eu também odiava porque eu odiava estudar matérias que eu nunca fui familiarizado, sabe? Tipo, matemática, física, química, ciências exatas, né? Eu sempre tive certeza de que eu nunca ia usar aquilo na minha vida, né? Que eu não ia trabalhar com aquilo na minha vida. Então eu não gostava de ir pra escola e de ser obrigado também a estudar coisas que eu não queria. Na faculdade, eu fiz a faculdade que eu quis fazer, eu amava o que eu estudava, então tudo na faculdade foi muito bom. Tudo! Por exemplo, eu fiz a mesma faculdade que você, eu adorava estudar o que eu tinha que estudar, mas eu não gostava de literatura brasileira 2. Mas eu as aulas eram muito boas. Eu gostava das teoria literária 4. Não, eu também não gostava. Eu não tinha... Mas eu gostava de assistir às aulas. Fundamentos da cultura francesa. Mas as aulas eram interessantes. Ai, não. Eu gostava. Não, eu não gostava de todas. Assim, não se compara estudar teoria literária 4 e física. Sim. Física é algo assim que... Cara, eu estudava... Eu não conseguia entender. Pelo menos eu achava que estava entendendo. Chegava aquela nota baixíssima. Eu ficava... Gente, não tenho o que fazer. Química do ensino médio. Não, química orgânica eu amava.
Eu lembro daquelas estruturas. Então, é essa mesmo que eu Aquela gostava. porra que você fica... Essa Aí eu botava tirava um nota tracinho, boa. um pentágono. Que porra Adorava era aquela? química E aí orgânica. vinha um desenho daqueles, geométrico. E aí a questão da prova era qual o nome desse composto? Monóxido. Sei lá, etanol, metarol. Ai. Não, metarol não eu existe. tô zoando, caralho. Mas é porque eu lembro que terminava com ol. É... Eu álcool. adorava. Caralho, como é que eu passei, né? Como é que eu saí do ensino médio? Eu Pois tive é. que tirar uma nota pra sair. Vamos lá, vamos aos poucos, porque quando a gente começou a gravar, antes de a gente começar a gravar, o Daniel perguntou, tem alguma história, anedotas. Tem alguma anedota da Eu época tenho de escola? 68 anos. Tem alguma anedota? E eu falei, conforme a gente vai falando, a gente vai Vai vir a lembrando. anedota. E eu já, enquanto o Daniel tava falando, eu fui anotando várias coisas. Então, a primeira, de realmente não ter matéria boa, assim, não é nem matéria boa, né? Mas quem é de humanas é de humanas, quem é de exatas é de exatas, e eu acho que desde sempre. Exato. A pessoa já nasce. Já nasce assim, tá no DNA. É. Então, álgebra, geometria até ia. Mas física, química orgânica eu gostava, outra química que eu nem lembro o nome, só sabia que tinha duas. Era uma porcaria, assim, era um horror. Mas o que me fazia, isso foi eu anotei, o que me fazia querer ir para a escola? Homem. Exato. Na minha sala tinha alguém... Mas peraí, estamos falando de que série? Então, vamos chegar Tá. aí. Na minha sala tinha alguém bonito? Óbvio que não. Claro que não. Poderia ter. Não. Eu sou sortuda dessa forma? Claro que não. Então, assim, não tinha garota bonita na minha sala. Antes tivesse, porque daria aquela motivação. Eu soube que eu me interessava por homem quando eu estava na 5ª série. E tinha os meninos do ensino médio. Só que o ensino médio, eu sempre estudei à tarde. Só que o ensino médio era de manhã. Eu sempre estudei na mesma escola, isso é importante dizer. Sempre. Desde os jardins de infância até o 3º ano, eu nunca tive essa coisa de mudança de escola. Tanto que quando eu mudei de casa... Até hoje, eu não falo com ninguém. Eu não arranjei amigos de vizinho. Porque eu nunca tive essa transição de arranjar amigos novos. Porque era sempre as mesmas pessoas. Então, o fato de eu ter me mudado e ter continuado na mesma escola, ter mudado de bairro, dificultou muito, né, o entrosamento no bairro. Porque eu morava ali, mas a minha vida ainda estava no outro bairro onde eu estudava. Então, quando eu cheguei na 5ª série e eu vi aqueles meninos do ensino médio, eles faziam provas sextas-feiras à tarde. Então, era aquele momento de tipo, eles estão aí. E aí, cada uma era afim de um em específico. Eu, obviamente, era afim do cara que tinha máscara de nerd. Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. Descobriu o nome do cara. Não, óbvio. Óbvio, a gente sabia o nome de todo mundo, sabia apelido, a gente investigava. E assim, não tinha rede social, né? Importante dizer. Então, era aquela coisa, assim. Quando chegou na 7ª série, tinha uma professora de biologia, que era no horário que eles tinham que subir, porque eles faziam a prova no auditório, que era lá em cima. E aí eles tinham que subir a escada, assim. Então, a gente colocava... Cara, eram 17 pessoas na minha sala. 10 eram mulheres. Era uma fileira de 10 garotas. Só pra ver os caras do Só pra ensino médio ver passando. os caras subindo. E os meninos lá atrás, putérrimos. Mas numa, tipo, que palhaçada, esse bando de criança. A professora, ela interrompia a aula. Tipo, não, e aí a página... tá. Silêncio, eles estão subindo. Era nesse nível. Caralho. Corta para a gente no ensino médio. As garotinhas com fogo pros meninos da nossa sala. E a gente... É isso. Gente, mas eles são feios. E aí a gente começou a se questionar. Será que aqueles eram feios? Eram. Não eram. Não eram. Eles não eram feios. Era a visão do mais velho, da pessoa de outra série. Muito louco isso. Então, quando chegava época de férias e o primeiro dia de aula, aquela coisa, nossa, eu rezava
por favor, coloca um menino bonito na minha sala. E aí a gente vai namorar. Gente, a gente vai. Tinha Raquel, isso. você é maluca. Apareceu? Não. Óbvio que não. Fiquei com alguém do ensino médio? Claro que não. Essa foi a minha infância. Gente, na época de escola. teve uma pessoa que compartilhou com a gente, eu não tenho como ler porque foi áudio. Ela mandou áudio, mas falando justamente disso. Que ela sente saudade da época de escola e o que ela mais sente saudade da época de escola são eram as paqueras ela não especificou a série, mas acredito que tenha sido, tipo, né, uma série mais avançada, quando já rolava essa coisa de beijinho, não sei o quê. E que até hoje rolam encontros dessa galera. E ela fala que é muito engraçado, né? Ver, tipo, todo mundo casado, e aí ela vai com o marido dela hoje em dia. E, obviamente, o marido não sabe que ela já pegou metade da mesa. Nossa, Só que que ela... Isso. E ela falou de um garoto específico que chamava Flávio, que foi a primeira paixão da vida dela quando ela tava na 7ª série, hoje o 8º ano. Nossa, tinha um Flávio na minha sala e ele E enchia olha meu saco. isso. E ela falou que, tipo, ela era tão apaixonada que a família sabia. Nossa. E que a avó dela... Gente, eu achei isso muito... Eu achei engraçado. Ela lembra da avó dela, tipo, dando os parabéns pra ela pela primeira paixão, assim, na vida. Nossa. Olha isso. Que nem era... Bom, não sei se agora se era correspondido ou não. Não lembro se ela falou isso no áudio. Mas eu achei tão engraçado isso, tipo, da avó parabenizar. Ai, parabéns, você está apaixonada. Tipo, Gente. oi? Eu tive um menino na sala que eu considerava o garoto mais feio da escola. Cara, eu sou muito Tu escrota. é muito escrota, Raquel. E ele era afim de mim. Então, eu tinha uma raiva do menino Tadinho. por ele ser afim de mim. E até hoje ele é amigo das minhas amigas, dessas duas. Uhum. E aí tinha um menino chamado Flávio, que era popularzinho, assim, Ó, o falava Flávio aí. falava com a turma toda. E ele implicava muito comigo com esse garoto. Ele era amigo desse garoto, então Sabia provavelmente que o ele era garoto, né? apaixonado. Exato. E eu ficava com mais raiva ainda da situação. E aí, no último dia de aula, ou penúltimo dia, não lembro, cheguei em casa. Não, teve aquele momento, né? Último ano, último dia, todo mundo se abraçando, todo mundo se falando, não sei o quê. A gente fez inimigo oculto. Quem me tirou? Flávio, óbvio. Ele me deu uma cobra de peso de porta, rosa, pink, dizendo que era eu, porque era magrinha igual a mim. Caralho, uma cobra. Exatamente. Um filho da mãe. E aí, todo mundo se falando, e eu não falei com o menino que gostava de mim, mas por vergonha mesmo, sabe? Porque eu não tratava bem o garoto. Eu nem falava direito com o garoto. E aí eu me sentia assim meio, né? Porra, fui filha da puta o tempo todo com o garoto, coitado. E aí, beleza, cheguei em casa, toco o telefone, fixo, e minha mãe me passa. E era o menino. E Cara, aí? eu queria Morrer! morrer de vergonha. Ele falando, peguei seu telefone com a fulana, que era amiga dele também. Eu queria pedir desculpa se eu fiz alguma coisa e tal. Cara, eu não conseguia nem dizer, imagina, eu que fui filha da puta, ficando, não, tá, tudo bem. Cara, eu queria que um buraco abrisse e que eu sumisse. Então, assim, eu fui filha da puta. Uhum. Hoje em dia, eu acho que eu não encontro mais. Mas, assim, há uns 5 anos atrás, encontrava no aniversário dessas minhas amigas. Então, é só, tipo, um olhar de longe. Nem um oi. Eu não consigo. E, assim, o garoto acho que tá casado, sabe? E hoje ele é bonito, não? Não, coitado. Assim, melhorou bastante. Uhum. Eu sou muito filha da puta. Meu Deus. Por isso que eu não pegava ninguém. Eu sou filha da puta. Você era uma filha da puta. Continua sendo. Mas aí, só um plot twist em relação ao Flávio. Entrei na faculdade, letras, primeiro dia de aula, trote. E aí, colocar todo mundo no auditório, assim, né, pra ser pintado e tal. E aí eu tô sentada, esperando, e aí eu escuto uma voz. Raquel? Era o Flávio. E aí eu pensei, fudeu. E ele já era meu veterano, porque eu fiquei tentando jornalismo. E aí entrei pra... Na verdade, eu fiquei tentando comunicação social.
Mas aí, quando eu entrei pra letras, ele já era da letras. E aí, minha caloura pegou, anotou, sei lá o que, no meu braço, me pintou. E ali eu pensei, fudeu. Eu Não vou ter paz nessa não vou merda. ter paz, vai ser uma grande extensão, sabe? Não vai ser legal a minha faculdade. E aí, chegou uma parte que colocaram todo mundo lá de fora pra fazer elefantinho. Sabe o que é? Não. Não. É todo mundo em fila indiana, só que você coloca o seu braço Ah, debaixo tá. da sua perna Sim. e pega o braço do colega. Sim. Então você fica com uma tromba Sim. no meio das suas pernas, que é o seu braço. E aí um cara ficava falando o que a gente tinha que repetir. E ali eu descobri, eu realmente não gosto de ser mandada. Eu não vou ficar aqui, eu não conheço as pessoas, elas estão mandando fazer coisas e situações assim constrangedoras, eu não quero ficar aqui. E aí eu vi que o Flávio estava assim meio distante, aí eu saí da roda, falei, cara, me tira daqui. Eu não quero ficar aqui. Ele, tá, relaxa, vai no banheiro. Eu falei, eu não sei onde é o banheiro. Aí ele me levou, ficou na porta, eu me limpei, me lavei toda. E aí ele chegou pro cara que tava organizando, falando assim, olha, ela tem que sair, porque ela, sei lá, tem médico, inventou alguma coisa. Aí o cara, tá, mas amanhã vai ter que pegar dinheiro, não sei. Ele, não, com certeza. Gente, E aí ele me salvou. eu não participei de trote. Eu fui a única, né? Só Eu nesse não participei. dia, acho que Eu meia lembro, hora. no primeiro dia de aula, eu lembro da gente na sala de português 1. Era a última matéria, né? A última aula do dia. E aí foram os veteranos lá e falou, venham participar do trote, não sei o que, nananã. Aí uma galera foi, fiquei sentado na sala, quis ter aula. Então, aí o que acontece? Eu não sabia que tinha opção de ter aula. Pra mim não tava tendo aula porque era a primeira semana de trote. No dia seguinte eu não fui, no outro também não fui, faltei 7 dias. Quando eu cheguei na sala, todo mundo já se falava, porque ficaram uma semana tendo aula. É. Apresentando um trabalhinho de francês, eu fiquei fudeu, porque eu não sei nem falar francês direito, porque que essas pessoas estão aprendendo. E eu tive que correr atrás do tempo perdido, pedir matéria. Eu tive aula desde o primeiro dia. E aí, Flávio passou por um concurso e saiu da faculdade. A gente só se viu no primeiro dia de aula pra ele me salvar do trote. Gente, destino, hein? Destino. Tava ali pra Que se doideira, redimir. cara. Se redimir. Que maluquice. Olha só, vou ler da caixinha de pergunta porque tem uma história aqui muito interessante Por que você vai favor. gostar. A caixinha de pergunta foi a seguinte: me conta aqui rapidinho, você sente falta da época de escola? Por quê? O que você mais gostava, odiava no colégio? Era CDF? Considerava algumas matérias inúteis? Tem contato com amigos professores até hoje? Alguma história interessante? Compartilha comigo, é pro meu podcast, hahaha. Vamos ao primeiro depoimento. Eu não aguento, eu preciso fazer esse comentário. Quando você lê A risada? a risada. Hahaha. KKK. KKK. Então vamos lá. Não sinto falta nenhuma. Por ter sido... E aí olha como é que vai bater com o meu depoimento. Foi uma Por criança ter viada? sido um garoto gay, vivendo em uma cidade do interior extremamente preconceituosa, isso aí eu não vivi. Tive muito medo de me aceitar, então sempre tentei me encaixar numa vida que não era minha. Eu até era CDF, mas não tanto aquele estereótipo. Quando cheguei na fase da pré-adolescência, tinha muito daquela cultura de você tem que namorar porque está todo mundo namorando. Então, eu tinha que gostar das garotas para ser alguém do grupo. E, obviamente, isso não dava certo. Então, foi um período de grandes frustrações. Eu simplesmente não conseguia ficar com garotas. Quando elas queriam, eu não queria de propósito. Quando não queriam, eu poderia fingir que eu queria. Até que um dia uns colegas da turma se reuniram para combinar com uma garota para ela ficar comigo. Nossa. Acabou rolando um beijo. Odiei. Não porque o beijo foi ruim, mas porque não era o que eu queria. Aí ele continua, né? Fico feliz em ver que hoje as coisas estão diferentes. Já vi casais homoafetivos saindo da escola de mãos dadas, algo Na minha impensável época tinha. antigamente. Tinha? De meninas, Nossa. não de meninos. Não, de menina realmente. Era da sala... Eu também lembro de ver. Era da sala do meu irmão. Eram 2 meninas e elas namoravam abertamente, assim. Ficavam na porta da escola se beijando. Gente. Então... Menina eu lembro de ver de mão dada, mas eu não sei, porque também menina amiga Anda de mão também dada, anda de mão dada, né, assim.
Mas de homem, É, impensável, de assim. menino, Impensável. eu não consigo lembrar. Eu lembro dessas duas meninas, e aí tinha até os meninos da minha sala sacaneavam, porque um menino da minha sala ficou com uma delas. E aí ele ficou com a menina, e na sequência ela emendou o namoro com a garota. Uhum. E aí ficavam sacaneando ele, dizendo que ele é tão merda que a garota parou de gostar Caralho. de homem. Não falava Isso é muito assim, né? Mas de escroto. tipo, nossa, beija tão mal Sim. que a garota começou a gostar de Aff. menina. É. Agora escuta essa história. Tenho também, da mesma pessoa. Tenho também uma outra história da escola que não tem muito a ver com sexualidade. Quando eu estava na terceira série, atual 4º ano, do fundamental, me mudei para uma escola nova e tive um certo problema lá. Meu pai, na época, era policial civil e trabalhava na divisão de homicídios. Ele chegou até a prender um assassino que passou no Linha Direta. Foi o caso do assassinato do filho do dono dos teleféricos de Friburgo. Nossa! O assassino foi preso, mas a esposa dele estava solta e eles tinham 2 filhas. Uma das filhas estudou comigo, na mesma sala que eu. Quando minha mãe descobriu, quis me trocar de escola, mas não conseguiu. Ela tinha medo porque a esposa do cara também estava envolvida nos crimes dele e estava querendo uma brecha para se vingar do meu pai. Meu Então me Deus. tornei alvo. Eu não podia ser muito próximo dessa menina por conta do risco. Então não podia fazer festa de aniversário e chamar todo mundo da escola. Uma vez na festa junina, eu estava dançando na quadrilha e a mãe dela estava lá. Minha mãe a viu me filmando. Não estava filmando a filha, estava filmando eu e meu irmão. Fomos embora cedo da festa e desde então parei de ir em festas de escola. Alguns anos depois, tive que mudar de escola porque não tinha ensino médio. O assassino chegou a ser solto, acho que em Meu regime Deus. semiaberto. Olha isso. O colégio onde eu estudava ficava em outro distrito, então eu ia e voltava de Kombi sozinho. Certo dia aconteceu do assassino pegar a mesma Kombi que eu. Sentou do meu lado. Eu não sabia que era ele e acho que ele também não tinha me reconhecido ainda. Então não deu em nada. Só descobri que era ele no mesmo dia, mais tarde, quando fui no mercado com minha mãe e encontramos ele e a esposa lá. Fiquei em pânico. Minha mãe também. Aí decidimos nos mudar de lá e nunca mais tive contato. Tipo, olha isso. A gente vivendo os nossos dramas de colégio, de criança minha série tá bem viada e fraca. não sei o quê. E esse garoto fugindo de um assassino que o pai dele prendeu na escola. Olha isso. Como é que é a época de escola para algumas pessoas, Raquel. A gente é ridículo. Nossa vida é uma merda. Tá, é um gancho completamente nada a ver, mas eu lembrei. Você pegava van de escola, condução? Nunca fui do ônibus da escola. Eu também não. Porque a minha escola era muito perto da minha casa. Eu ia andando. Então, a minha escola era muito perto da minha casa. Só que, até hoje, beijo, mãe. Minha mãe escuta, né? Eu sei. Até hoje, a minha mãe é bem super protetora, assim. Então, a gente não ia a pé, sozinhos. E minha mãe começou a dirigir. Então, ela levava a gente de carro. Só que ela morava perto. E aí, eu tinha que mentir pros meus coleguinhas, dizendo que depois minha mãe ia trabalhar. Porque eu tinha vergonha de dizer que ela só estava dirigindo para levar Pra a levar. gente. Por ela ser super protetora. Exatamente. Gente. Exatamente. E aí, uma coisa também que acontecia, minha mãe, ela fez faculdade quando a gente estava na escola. E aí a minha tia buscava a gente. E a minha tia, ela não trabalhava. Então, assim, não tinha uma ocupação, vamos dizer assim. Então, a minha aula acabava às 6. Quando eu dava 5h30, ela já estava na praça, em frente à escola. Ela e outras mães. E elas ficavam ali, conversando, levavam um lanche. E aí, quando eu ia buscar a gente ficava na praça, tipo, balanço, cacete a 4. E elas ficavam ali. Quando era aniversário de uma delas, tinha festa na praça. Gente, era reunião de Era uma reunião mães. de mães e tias. Então, assim, a minha tia fez parte da... Não que minha mãe não tenha feito. Mas muito marcante da minha época de escola. Porque ela buscava... E já não era uma fase que ela tinha que buscar na sala e conversar com a professora. Mas ainda tinha que me buscar. Sim. Porque, né, não me deixavam ir para casa sozinha. Nem a mim, nem o meu irmão. Então, quando eu penso em época de escola, eu penso mais na minha tia me buscando
do que na minha mãe me levando. Eu lembro do lance do carro e de mentir pro Diego. Eu lembro disso porque ele morava mais distante. Eu morava em Padre Miguel e ele morava em Bangu, na Caixa d'Água. E ele ia de Bangu até Padre Miguel andando. E eu já morava em Padre Miguel. Sim. E mesmo assim minha mãe ia de carro. E aí ele fazia comentário tipo, ai, que rica, que não sei o que, vai de carro. Eu falava, não, minha mãe vai trabalhar depois. Sabe, E caminho. morando do Nada. lado. Morando do lado, ela Cara, ela eu ia voltava. sozinho, assim, ia sozinho, né? Durante o primário. Eu sempre estudei na mesma escola do Jardim até o 9º ano, até a 8ª série. E aí eu repeti, eu reprovei o último ano. Ah, você reprovou? Reprovei. Não queria nada da vida naquele ano. Nada. É. Colava Qual foi o pra ano? caralho. 7º? 2000. Não, Foi, qual foi série? 8ª série. Nono ano, Oitava. hoje em dia. O último ano do ensino fundamental. Eu E aí eu nunca fui pra uma outra escola. reprovei. Na outra escola, eu tive a oportunidade de ir pro ensino médio direto, só que fazer dependência nas matérias que eu tinha me reprovado. Você lembra quais eram? Lembro. Matemática, física, química, biologia e desenho geométrico. Todas de exata, praticamente. Só que eu falei, cara, 5 Você matérias. lembra do nome de todos os professores? Todos. Eu também, é isso que eu queria saber. Todas. Porque você falou desenho geométrico, aí eu pensei, Áurea. Sabe, você foi Aham. falando e eu lembrando do nome de Sim, cada um. A minha era Sheila. Ah. Toda. Nossa, Sheila não é nome de uma professora legal. Ela era de matemática e desenho geométrico. Ah, na minha era Cara, Janaína, ela era quando criança. legal, ela não era chata, mas A o meu problema era com a Janaína- matéria dela. A Janaína, quando a gente estava conversando, e eu, né, como vocês podem ouvir, eu falo para Um caralho exatamente, e na escola, também. exato. E aí, ela castigava a gente passando tabuada. Tipo, de 0 a 20. Tão tradicional, De 0, exatamente. E aí, minha tia, não é a minha tia que me buscava, era a outra tia, a irmã dela, imitava a minha letra e fazia tabuada. Porque ela ficava Olha só, indignada. você lembra de alguma coisa assim, de matéria, de conteúdo de escola? Que você lembra da aula, que você lembra... Por exemplo, eu lembro até hoje de as principais preposições do português em ordem alfabética. A, ante, após, até, com, contra, de, deste, entre, Ah, para, vai per, perante, te por, sem, catar. sobre, trás. Que Porque era da nerd. escola. Não. Eu lembro, eu sempre fui uma merda em exatas, só que eu lembro de algumas coisas, por exemplo, quando tinha aquela coisa assim, eu não sei nem dizer o nome daquilo, nem pra que serve, mas eu lembro que era assim, seno, cosseno, aí você fazia uma tabelinha. Aí, Cateto e hipotenusa. mas aí eu sei montar aquela tabelinha até hoje por conta de um negócio que eu memorizei, que é seno e cosseno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Primeiro 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, divide por 2 e... Gente, que memória boa sua, né? extrai a raiz do... Tinha uma forma, tinha um negócio assim que eu decorava, entendeu? E aí eu lembro até hoje disso. Coisas que eu lembro, não sei, eu tava pensando nisso em relação a ensino, né? Eu sempre brincar mesmo, né? Com crianças mais novas do que eu na rua. E aí, como a minha idade era maior, assim, eu era mais velha, eu aprendia coisas que elas não aprendiam. Então, isso eu lembro que quando eu aprendi raiz quadrada, eu peguei a minha lousa, porque eu tinha uma lousa. Lousa. Tinha uma lousa. E aí, eu tinha uma mesinha com 2 cadeiras da Xuxa. E aí, elas sentaram, eu ensinei a raiz quadrada. E aí, eu fazia a prova, né? Óbvio. E aí eu Você brincava de escolinha ali sempre. E aí eu brincava de tudo, né? Não tipo, já tinha vocação de professora. Eu também brincava de ser apresentadora e não fui, né? Posso dizer que aqui eu tô sendo, talvez. Está sendo. Mas aí tinha público, eu sorteava, jogava as cartinhas pro alto, Ai, pegava e meu lia. sonho era tacar a carta pro alto com a Xuxa. Nossa, eu sempre joguei a cartinha pro alto e lia, e a pessoa ganhava, enfim. Então, assim, eu fazia capa da prova, né? Pegava minha prova, passava o papel em cima, desenhava em cima e elas tinham que pintar. Então, eu tinha essa coisa do querer ensinar as coisas que eu aprendi que eu achava difícil. Sim. Tipo raiz quadrada. Sim. Então, eu lembro disso. Agora, a matéria especificamente, não. Outra coisa que eu lembro, mas aí eu já estava mais velha,
é que na minha escola tinha algo chamado Biologia em Concert, que a gente tinha que pegar uma música, fazer uma paródia com alguma coisa que a gente tinha que Gente. ensinar. E era um show. Então, assim, os meninos da minha sala tocavam, tinha um garoto que tocava bateria, o outro tocava legal. guitarra. E a gente ia pra casa dos colegas pra ensaiar. Então, tenho fotos, assim. Tem um que, eu não sei porquê, mas eu fui salva. Eu tava deitada nas mesas, assim, como se fosse uma maca, e alguém ficava me ressuscitando e eu ficava Aham. meio que pulando, assim. E depois a gente levantava e começava a cantar. Gente. É. Então, eu lembro dessas coisas assim. E eram 3 professores que foram contratados juntos. Na verdade, eram 4. 4 professores que foram contratados juntos. Um de física, um de biologia, que era o responsável pelo Biologia em Concert. Mas a gente poderia fazer matérias, as músicas, qualquer coisa. Assim. Sim. E 2 de química. E aí, esse de física, eu adorava ele. Só que ele era meio esquisito com algumas alunas. E aí eu lembro disso em específico, que o olho dele era sempre muito vermelho, assim, e aí ele tava dando a aula, ele sentou e meio que colocou a cabeça assim pra trás, e visivelmente ele cochilou. Gente, ele era... E aí, eu adorava ele como pessoa, assim, né? A matéria era péssima, mas eu achava ele engraçado, mas também via que ele tinha uma intimidade, assim, meio esquisita com umas meninas e tal. E aí eu lembro de ele levantar assim a cabeça, fechar o olho, e eu sentava assim na frente, e aí eu... Cara, que criança atentada. Nem era criança, né? Já tava adolescente. Eu comecei a cantar Nana Neném pra ele. E aí, sabe quando a pessoa acorda meio tipo, onde é que eu tô? Eu tô ouvindo isso? E ele começar a rir. E aí eu lembro de tipo, nossa, que relação legal que eu tenho com o meu professor, sabe? Eu tô sacaneando ele. No ano seguinte ele foi demitido. Por que será? Por que será, né? Exatamente. E aí, colocaram um outro professor no lugar. Minto. Ele e o de biologia foram demitidos, os 2. E aí colocaram um outro professor no lugar. E esse professor era mais velho. E tinha uma aluna que ela não falava muito com quase ninguém da sala. E ela era filha de uma professora do primário, assim. E ela sentava lá na frente. E esse professor também ficava, mas só com essa aluna. Fazendo umas piadinhas, uma atenção diferente. E aí, na época, tinha uma novela que era Caminho das Índias. E aí tinha um personagem... Eu acho que... Não, tô falando merda. Não era Caminho das Índias. Era um personagem da Cleo Pires. Sei. Que pegava o Glauco, que era o Edson Celular e pai da amiga. Exatamente. Lurdinha. Lurdinha. Eu sei. E aí começaram a chamar ela de Lurdinha. E aí teve um momento em específico que na hora que ele foi falar com ela, ou ele pegou o celular, que era aquele V3, e foi tirar uma foto dela, uma coisa assim, os garotos começaram a cantar a trilha sonora da Lurdinha. Ela é carioca, ela é carioca. E a garota saiu da sala chorando. Tadinha. E aí veio o diretor, veio mãe, foi uma confusão. Aí esse professor também foi demitido. Beleza. Corta para, estamos no ensino médio, tem um professor de educação física, que é casado com outra professora de educação física. E esse professor ficou muito amigo de uma amiga minha, da sala. Um homem adulto ficando amigo de uma menina da sala. Estranho. Não é mesmo? E no 3º ano do ensino médio, a gente podia usar roupa comum, a gente não usava uniforme. A nossa turma foi a última, porque a gente abusou um pouco disso com decote de roupas curtas. E aí, no ano seguinte, voltou a usar uniforme. E aí, ele fez o seguinte comentário para essa aluna. Não vem com essa sandália, porque eu acho ela muito sexy. Que era uma sandália que cortava, assim, que ficava um fio, assim. Ela tinha 15, 14, ensino médio, né? 15, 16. E aí eu lembro de pensar, isso é tão esquisito. Isso foi em 2004, 2005, não lembro. Ele continuou nessa escola. A minha afilhada estudou nessa escola. Minha afilhada hoje está no mestrado de História. E
Na época da pandemia, ele foi demitido, acusado de assédio. Olha. A mulher dele fez um barraco na escola. E aí, quem me contou foi a mãe da minha madrinha, e a reação da minha afilhada foi: ele dava em cima das minhas amigas. E eu pensei, ele dava em cima das minhas amigas. É. Então, assim, Quanto quantos tempo? anos esse cara passou É, dando em cima? Cara, foi em 2005 na minha época. sim. E ele era casado com alguém, Com alguém da escola. Não que, tipo, isso, né, se ele fosse solteiro, daria no mesmo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, Sim. sabe? Então, a escola tem bullying, tem isso, mas tem assédio de professor. É. Tem assédio de colega, tem... Cara, é um ambiente muito surreal. É uma mini Sociedade, sociedade, né? Tem de tudo ali. Você falou em professor de educação física e eu me lembrei, assim, que como eu falei lá no início, que as aulas de educação física sempre foram o terror da minha Pra mim vida. também. Mas graças à minha irmã, nos meus 2 últimos anos de escola, do ensino fundamental, ela namorou o meu professor de educação física. Mas ela estudava ainda? Ela já tinha saído da escola, tanto que eu estava na 8ª série, na 7ª ela já estava no ensino médio, e aí ela namorou o professor de educação física dessa minha escola. E Ela aí ele te ajudava. aprovava? Ele me aprovava, eu ficava jogando xadrez com esse meu amigo, com o Yuri. A gente ficava jogando xadrez e falando de Sailor Moon e Pokémon durante a aula. Os garotos fazendo futebol e outras matérias, e eu e o Yuri tirávamos 10. Aí teve uma vez que eu lembro até dele, o nome dele era Roberto, ele falando pra gente, assim, lá em casa, né, pra minha mãe, todo mundo: olha, Daniel, esse bimestre eu vou te dar 9, só pra dar uma disfarçada, tá? Mas semestre que vem eu torno a te dar 10. Eu falei, tá bom, beleza. No meu caso, eu não gostava de educação física também. E uma das meninas com quem eu andava, que é ainda minha amiga, Clarice, que por sinal fez educação física, hoje ela é professora de educação física, ela ajudava a professora. Então ela fazia chamada, ela colocava os pontos. Então eu acabei passando graças a Clarice, porque eu não fazia nada. E eu era tão ruim, tão desengonçada, que uma vez eu tava jogando handball e eu finalmente fiz um gol. E na hora que eu fui comemorar, Eu lembro. Tá, me veio eu uma fiz anedota. um yes. Sabe aquele... né? Aham. E aí eu bati o meu cotovelo no ombro da garota, que era bem mais baixa do que eu. E ela teve que engessar toda ela, sabe? Aquele engessado que você não usa Por uma cotovelada roupa. tua, Raquel. Exatamente. E aí ela era chata. E tu nem tava com esse bracinho que tu tá hoje, né? Não, porque eu tô forte, Ela gente. tá forte. Eu tô saradíssima. Desde o nosso episódio sobre academia, a gente tá malhando. Tô Então, malhando desde janeiro. Tudo bem nosso que meu foco março pro carnaval do ano que foi... vem tá firme e forte. Peladas 2025. Não era esse o nome. Era Carnaval. Gostosos no Carnaval. Não, era Peladas Pelados no Carnaval. Tá. Era esse. É, Tu não se vista. Uma vez eu fiz um gol também. E eu lembro que foi muito engraçado, porque eu não sei o que era. Não sei se era um evento da escola, gincana, sei lá Ai, que tinha merda era essa. gincana. Eu sei que não era só a minha turma, então por isso que eu sei que não era uma aula só da minha turma normal de educação física. Ia ser um goleiro, era um garoto de uma outra turma, e a gente da minha turma, cada um tinha... Era só fazer um chute pro gol, era só isso. E aí eu acho que tava sendo por ordem alfabética, meu nome é Daniel, eu era um dos primeiros a chutar. E eu lembro que os garotos que vieram antes de mim, nenhum fez gol. O goleiro pegou todos. Quando foi a minha vez, aí eu era obrigado, eu lembro... Gente, essa é muito nítido, né? Como é que as coisas marcam. Eu lembro que assim que eu levantei, me chamaram, Daniel, eu levantei, e aí eu lembro de alguém, não sei quem, porque tava atrás de mim, alguém falou assim, agora é que a gente não ganha mesmo. Ai, que horror. E aí eu fiz um gol, Raquel. A turma inteira Gritou. não desceu da arquibancada pra me abraçar. Sim, gritou de... Ué! E aí eu falei assim, peraí, me larga. Eu não sou aquele que vocês zoam por ser viado e o caralho. Me solta. Mas eu lembro que isso, Essa sensação de aceitação pela primeira vez, me marcou. Eu não sei nem em que série foi essa. Assim. Eu lembro de quando eu jogava, fazia alguma coisa, a torcida me incomodar. Então, quando as pessoas falavam, vai, Raquel, a minha vontade é ficar quieto. Então, assim, eu não posso ser jogadora de absolutamente nada, porque a torcida me incomoda. E outra coisa que eu lembrei é cantar hino.
cantarino? Toda segunda-feira. No meu colégio era toda terça ou No quinta, meu era não lembro. toda segunda pra começar a semana. E aí Faz sentido. chegou uma época que tinha que ser na praça, em frente à escola. Nossa, aí era pior ainda, porque as pessoas iam passando. E aí eu e meu irmão, a gente enrolava pra gente se arrumar, pra que minha mãe levasse a gente atrasada, porque a gente não cantasse. E aí chegava, obviamente minha mãe reparou, né? E levava a gente. E aí chegava numa parte que as pessoas, não sei por que, elas sempre erram nessa parte. Mas Sergues Da justiça é clava. é essa parte que todo mundo erra? As regras da justiça clava forte, verás que o filho Eu teu acho não que é pode essa. luta. Acho que é. Eu sei que nessa parte, quando vai chegando, eu tenho uma crise de riso, porque eu sei que as pessoas vão errar. Então, eu ficava, caraca, meu Deus, era uma tortura pra mim, porque todo o hino eu tinha crise de riso antes de eles errarem. Sim. Porque quando chegava, eu já começava a rir. Não é mais Sergues da Justiça, não, mas eu sei, é uma outra parte. E eu sei que e geralmente todo mundo Vai pra segunda fase. ou tipo, todo mundo abaixa assim a voz justamente porque tá por isso, pra aí é esperar mais os engraçado outros. ainda. É. Tá, coisas que eu anotei. Não, só rapidinho vai falar Vou do falar. hino. Eu sempre quis ser o escolhido pra hastear a bandeira. Ah, a gente não tinha isso. Porque na minha escola era a escola inteira e sempre tinha um casal de alunos de alguma série que era escolhido pra ficar hasteando a bandeira, e quando o hino terminasse, a bandeira tinha que estar lá em cima. Eu sempre quis hastear a bandeira e nunca hasteei. Coisas que eu anotei pra não esquecer. Apelido. Eu não tinha apelido na época de escola, mas tenho... Não tenho amigos, porque eles não continuam meus amigos, mas assim, tem pessoas que elas tinham apelidos na escola. Então, tinha o Dino, porque ele parecia... O Dino da Silva Sauro. Exatamente. E o professor chamava ele de Dino. E o professor não chama ninguém pelo apelido. Esse professor Mas era um chamava. apelido que o garoto também aceitava Não, de boa. era Dino. E é curioso, porque assim... o tio dele é mecânico da minha mãe. E minha mãe conhece ele como Dino. Tipo assim, todo mundo conhece ele como Dino. Então, quando a minha mãe quer perguntar, como tá? Minha mãe nunca lembra o nome do garoto. Qual é o nome do garoto? Leonardo. E aí ela fica naquela de tipo, como é que eu pergunto? E seu sobrinho? Porque ela nunca sabe o nome do Leonardo. Às vezes até a família chama de Dino. Não, Era só na escola. Era só na escola, não. O pai dele policial, tipo, família super séria. E ele, obviamente, mais atentado, né? Morria de medo do pai. Eu lembro uma vez o pai apareceu, o garoto... Nossa, era outra pessoa, deu vontade de quem é você? Sabe? Ele era um mais atentado. O professor também tinha apelido. Era o Batatinha, por conta dos Batutinhas. Só que ele era Batatinha no ensino médio, quando eu ainda era do primário. Quando eu fui aluna dele, já no ensino fundamental, já era Batata. Então o apelido ele se modificou. E era Batata, todo mundo chamava ele de Batata. Outros professores e tal. E a sobrinha dele era da minha sala. Ela era a única pessoa que chamava ele pelo nome. Pelo nome. Porque ela era sobrinha dele. Então tinha isso de apelido. Agora eu acabei lembrando de um professor específico que quando eu era do primário, eu via, né, que a gente fazia a fila e ele era do ensino fundamental e eu achava ele muito bonito. Um moreno, assim, sabe? E aí eu tive aula com ele na 5ª série. Foi o professor mais chato que eu já tive em toda a minha vida. Era um professor de matemática. A voz dele era chata. O jeito dele... Sabe o Ross, do Friends? Chato. Chato. Ele era o jeito... Cara, eu ficava... O amor acabou em, acho que 3 minutos de aula. Sim. Impressionante. Outra anedotas que eu lembrei. Uma, com a mesma garota. Vou expor essa garota de tantas formas. A garota que eu dei a cotovelada, quando ela foi engessada, ela faltou as primeiras semanas, a turma me deu parabéns, porque ela era muito chata. Porque ela ficava na frente, interrompia, fazia um monte de pergunta. Na época de escola, tinha uma coisa chamada jogar ovo no aniversário. Com farinha e tal. Foi aniversário dela. Uma galera levou ovo pra jogar nela. Só que não fui eu que levei o ovo. Mas na hora de esconder, colocar na minha bolsa, na minha mochila. E aí foi no intervalo, ela descobriu, foi fuxicando os ovos. Foi mexendo na bolsa das pessoas? Pra achar. Ela achou.
Ela pegou os ovos e jogou pela janela. E caiu na casa da vizinha. Na casa mesmo, tipo parede, TV, sofá, eram, sei lá, uma dúzia. E aí, obviamente, a vizinha Gente, foi ela lá. jogou na janela da casa da vizinha? Porque era assim, a janela da escola, ela dava pro pátio. Ou você jogava no pátio, ou você virava a sua mão e jogava pro lado. Ela jogou pro lado, né? Se jogar pro lado, tinha um prédio. Eu não sei porque eu tava embaixo. E aí, tava no recreio, né? Eu tava no pátio. E aí, a vizinha, obviamente, foi na escola. Chamaram todas as pessoas que estavam envolvidas. Eu era uma delas porque o ovo estava na minha mochila. Então, chamaram quem comprou o ovo, quem ia jogar o ovo, eu, a garota que jogou o ovo, que era aniversariante, e as amigas que foram cúmplices. E aí, na hora de dar o esporro e tal, não sei o quê, acho que ela foi suspensa, não lembro. E eu fui safa, porque eu só guardei o ovo. Só que eu já falava palavrão, né? Eu já falava. E aí eu desci, depois da reunião com os professores, e entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, elas estavam conversando, a menina que pegou o ovo e as amigas, assim, meio que chorando e tal. E aí elas ficaram falando, tipo, você também deveria, sabe? Você também foi responsável. E você vai tomar no cu. Eu acho que sim, eu não lembro qual foi o palavrão. Eu sei que na hora ela foi até a coordenação. E eu fui castigada. E aí Gente! chamaram minha mãe. Não sei se minha mãe lembra disso, mas tudo por conta de um palavrão. Ai. Cara, eu fiquei com uma raiva. Porque assim, eu não tinha nada a ver, eu só fui a Mereceu a trouxa. cotovelada, essa garota. Ela recebeu a cotovelada anos depois. Anos depois. Bem feito. E outra história com ela, quinta série, ela pediu pra ir no banheiro, a professora não deixou. Pediu pra ir no banheiro, a professora não deixou. Na terceira vez, ela fez xixi nas calças. Na quinta série. Caralho, Cara, deu foi muito. muito zoada, Foi coitada. muito. E o apelido dela era Mulher Macho. Pesado. Exatamente. Eu era uma das pessoas Que chamava ela de mulher macho. porque ela era muito chata. Então, bom, já batemos 1 hora, só vou ler rapidamente as outras respostas da caixinha. Eu tenho contato com alguns professores até hoje, uma delas, inclusive, no meu Nossa, CF, contato com o professor. no meu Close Friends do Insta, virou amiga. Eu era CDF, Teacher's Pet mesmo. Sinto falta dos amigos, da pressão da escola, não. Sinto falta da semana cultural. Não, em Da minha relação a professor. Você foi professor, ainda é, porque é da aula. Teve algum professor que te marcou, que você... Teve. Tipo, sou professor por conta dessa pessoa? Ah, ou não. você se inspira nessa pessoa para dar aula? Teve isso? Não, porque você sabe a minha questão com ser Sim. professor, né? Eu tô mudando isso hoje em dia, mas eu nunca vi eu como professor como uma escolha. Eu virei professor. Então, não tenho isso de inspiração de algum profissional na minha maneira de dar aulas. Tenho lembranças de professores muito queridos e a primeiríssima que me vem na minha cabeça, ela também está no meu Instagram até hoje, que é a tia Angelina, da 4ª série, do 5º ano hoje em dia, né? Que ela, assim, não sei, eu lembro de amar aquele ano, aquela turma. Naquela época eu ainda não era zoado. Então, assim, aquele ano especificamente da 4ª série, tenho lembranças muito boas dela, assim. E eu lembro, no último dia de aula, ela chorando. Porque, e a gente, assim, voltando do recreio ou indo embora, a turma inteira gritando assim, tia Angelina, tia Angelina. E eu fico, tipo, pensando que até eu Sim. acho que eu ia me emocionar, assim, sendo Sim. ela, sabe? Eu lembro, eu tenho essa visão do último dia de aula com ela. E só. Talvez inspiração, assim, pro meu trabalho hoje em dia, como eu sou professor de francês, talvez com algum professor da faculdade, porque eu também amava a faculdade, né? Eu amei a faculdade. E as professoras de português, assim, eu admiro pra caralho aquelas mulheres, eu digo mulheres porque foram só mulheres que me deram aula de português na faculdade, e eu me inspiro nelas no sentido de que eu gostaria de saber tanto quanto elas, assim, porque pra mim elas eram monstros da linguística. Sim. Aí é isso, eu sinto falta da semana cultural da minha escola, era uma semana de competições, tinha esportes, provas, xadrez, dança, gincana, Nossa! etc.
E um outro menino respondeu saudade de não ter compromissos, responsabilidades, de se preocupar com aulas de artes ou de educação física. A educação física aí traumatizando jovens gays desde sempre. Sim. Gente, voltamos, tá? Mesmo esquema. Ah, você tem coisa? Então fala, coisas. Vai. Tá, uma das coisas que eu anotei foi mãe de amigos. A minha mãe era mãe e era amiga de mãe de garotos da minha sala. E não é coincidência. Eu não sou amiga desses meninos. O meu irmão não é amigo desses meninos. Porque a minha mãe conversava com as mães e comparava as notas. Pra quê, né? E ela foi ser amiga de mães que tinham filhos CDFs. Então, assim, ela ficava, a prova chegou. Sei lá, vamos supor que chegou a minha prova e eu não contei que minha prova chegou. E aí ela conversando com a fulana falava, mas do fulano chegou. E aí minha mãe desligava. Cadê a tua prova? Se o fulano tirou 9. E a mãe dele tá super chateada que ele tirou 9. Ainda era assim. Hoje em dia, minha mãe é amiga das duas, da minha sala e a da sala do meu irmão. Eu sou amiga do garoto? Não. Não. Que, por sinal, ele casou com a menina da nossa sala. Foi a primeira namorada dele, tem filho, tá casado até hoje. Gente. Exatamente, né? E julgando. E a outra, a mesma coisa. Minha mãe é amiga da mãe do garoto da sala do meu irmão. Meu irmão não é amigo do garoto. Minha mãe é amiga dela até hoje. Não façam isso com seus filhos. Pra quê? Fica comparando. Façam. A gente já é comparado com primo, com irmão. Daqui a comparar agora com... gente. Coleguinha de escola. Deixa eu ver se tinha mais coisa pra contar. Provavelmente tinha, né? Sempre. Todo episódio, depois eu fico essa semana, devia ter falado isso. Camisa! Anotar camisa. Trauma, porque eu nunca tive eu não tinha amigo, né, na escola. Então eu nunca tive a minha camisa escrita no último dia de aula. A minha irmã voltava pra casa com a camisa dela toda rabiscada e eu nunca tive isso. Nossa. Raquel, eu não tenho saudade nenhuma da escola. Foi só trauma. Então, eu tinha camisa, não falava com ninguém. Isso é importante dizer. Eu tinha um grupo de 7 meninas. A gente falava com as 7 meninas. De vez em quando a gente falava com alguns meninos, algumas meninas fora da bolha, mas assim, éramos as 7 meninas. Então, assim, eu achava engraçado que no último dia de aula eu ia falar com uma galera que eu nunca falava. E eles assinavam a minha camisa. Uhum. E eu ficava pensando... Pra quê? Não, e assim, o que eu vou assinar na deles? Porque eu não falo com essa galera. E depois eu comecei a ter agenda e eles tinham que escrever alguma coisa. No dia do aniversário deles. Uhum. E aí, mandava pra professora, mandava, sabe, pra todo mundo. Joguei a agenda na pandemia. Tinha agenda até hoje. Várias agendas. E aí tinha gente... Tu joga sem dó no lixo? Joguei sem dó. Mas, porra, guardei muito tempo, cara. Ai, sei lá. Guardei muito tempo. Porque eu gosto de ficar relendo coisa assim. Não, eu arranquei algumas folhas de mensagens que são importantes. Uhum. De amigas ou de professores, sabe? Sim. Algumas eu guardei. Mas, assim, do menino que eu falava oi, bom dia, boa tarde. Não, tá. E que escreveu, acho que você é muito inteligente. Tipo assim, não faz... Não vai... Tá. Aí eu joguei muita coisa fora, mas eu tinha essas coisas. E uma coisa que eu lembrei também era caderno de pergunta. Sim, respondi muito, adorava responder. Nossa, adorava. Isso eu adorava responder. É isso. É isso, gente. Voltamos. Esse foi o nosso episódio de reestreia. A pedidos, eu voltei. A pedidos, Raquel voltou também. Semana que vem eu quero férias. Não, mas é isso que eu ia explicar. O podcast continua no mesmo esquema. Quinzenal e tutupom. Sigam a gente no Instagram, lá no @PetitGatoPodcast, ou eu também, @DanielBartolomeu. E bota sugestão de episódio. Quando o podcast fizer 1 ano, que vai ser em junho, mês que vem, eu tô com vontade de ressuscitar um tema antigo. Em comemoração a 1 ano, ressuscitar um tema da temporada passada pra gente explorar mais. Se vocês têm sugestão lá, vocês votem. Apesar de que muita gente já meio que já me falou que seria o episódio sobre fofocas. O povo é fofoqueiro, né? Povo é fofoqueiro. Mas é um bom tema também, porque também é abrangente, né?
Não é tipo, volta às aulas, aí fala só sobre escola. Fofoca, por exemplo, aqui hoje, a gente fofocou. Sim. Fofoca a gente pode ser qualquer tema. Então também é legal também por isso. Mas enfim, vou abrir lá uma votação, vocês votem. Se tiver sugestão de episódio, coloca lá, sigam a gente. E é isso. A única coisa que não vai ter agora, que eu cansei, é a dica. A hora da sobremesa. Não quero mais fazer. Dá muito trabalho e eu tenho certeza que ninguém segue as dicas. Então isso eu tirei dessa temporada. Tá bom? Algum recado? Algum recado, Raquel? Não recado nenhuma. O recado que eu posso dar é, gente, façam prova de caneta. Isso. E não rasurem. E não rasurem. Respeita os professores, né? Porque a gente sofre. Eu ganho muitos presentes, mas... É verdade, eu não. Beijo. É isso. É isso. Tem que Já tô falar, mandando é isso. beijo. É isso. É isso. Beijo e Beijo. até a próxima. Até. Tchau.